tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre rotulagem de alimentos. O que você precisa saber, o que você precisa olhar dentro de um rótulo, enfim. Eu vou te passar aqui todas as informações sobre leitura de rótulos. Na semana retrasada, eu subi um vídeo aqui para o YouTube, onde eu contei para vocês quais eram os 3 motivos pelo qual a gente normalmente tem mais vontade de comer doce. Se você ainda não viu esse vídeo, ele vai aparecer em algum lugar aqui dessa tela, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, vai aparecer por aqui, e aí você clica lá, assiste o vídeo e depois volta para cá, né? E um dos motivos que eu acabei citando nesse vídeo é por conta da hipersensibilidade que a gente tem ao comer doces, né? Então, quando a gente expõe a nossa língua a doces ou alimentos que têm doce na composição o tempo inteiro, a tendência é que você vá ter mais necessidade de comer doce. Por isso que é tão importante fazer leitura de rótulos. Bom, se você ainda não me conhece, o meu nome é Thaís Lamônica, eu sou nutricionista e eu utilizo a abordagem comportamental dentro dos meus atendimentos. Isso quer dizer que quando você precisa entender as dificuldades que você tem por conta do emagrecimento, seja ela por compulsão alimentar, seja ela por comer por emoção, seja ela por não identificar os sinais de fome e saciedade que você possa ter ao longo do dia, a abordagem comportamental é a abordagem certa para você para trabalhar essas dificuldades. Bom, antes que caia o mundo, porque você já pode perceber que está chovendo muito por aqui, antes que caia o mundo e eu fique sem energia, vamos direto para esse assunto. Bom, o que você precisa saber sobre rótulo de produtos? Quando a gente vai fazer uma leitura de um rótulo, e eu vou deixar aqui do ladinho o rótulo daquilo que você normalmente vai acompanhar aí comigo. Então, antes da gente começar, antes de eu te mostrar sobre esse rótulo aqui, pega um produto industrializado que tenha lá no seu armário, de preferência, sei lá, um pão, um iogurte, enfim, alguma coisa que tenha na sua casa que tenha rótulo para você acompanhar esse vídeo comigo. Então vai lá, aproveita, pega papel e caneta para você também poder anotar as dicas que eu vou te dar por aqui. Muito bem, pegou? Então vamos lá. O que você vai precisar fazer? Nessa tabelinha que você está vendo aqui do lado, é uma tabela de informação nutricional. Normalmente a gente costuma ter o erro de olhar basicamente as calorias do produto. Se você faz isso, saiba que você está redondamente enganado, tá? Não é caloria que é para você olhar. Isso porque quando a gente normalmente vai olhar um produto, esse produto ele é composto por carboidrato, proteína e gordura para poder, e na hora que a gente soma a caloria desses 3 macronutrientes, ele totaliza a quantidade de calorias. Se você só olhar a quantidade de caloria desse produto, você não vai saber se é bom, se é ruim, se é alto, se é baixo. Como é que você vai ter noção disso, né? Então a gente sempre vai olhar pelos macronutrientes, tá? E quando a gente olha pelos macronutrientes, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: quando a gente vai falar sobre carboidrato, o carboidrato ele nunca pode ser superior ou acima, né, de 20 gramas, 25 gramas, tá? Se ele tiver acima de 20 gramas, tenta entender mais ou menos por quê. Dá uma olhada na lista de ingredientes para você conseguir entender por quê. Passou de 25, tá muito estranho esse negócio. Provavelmente ele tá cheio de açúcar, de farinha, e aí você precisa entender se realmente você vai precisar daquele produto todos os dias. Se é um produto que você consome esporadicamente, tá tudo bem. Agora, todos os dias, a gente precisa levar em consideração se realmente é necessário. Quando a gente fala de proteína, quanto mais proteína tem um produto, maior vai ser o potencial sacetógeno que ele tem, ou seja, ele vai dar mais saciedade.
E aí a gente consegue evitar ao longo do dia aquelas fomes, né? Tudo picadinho, sabe? Então, quanto mais proteína tiver o produto, melhor. Ah, Thaís, mas quanto que é o melhor? Normalmente, quando a gente fala de um produto rico em proteína, acima de 5 é legal, tá? Para baixo de 5, precisa levar em consideração, por exemplo, o que é. Se for, por exemplo, uma bolacha e ela tiver 3,5, 4, já é legal. Se esse produto ele tiver perto de 1, perto de 0, você sabe que provavelmente esse produto não vai te dar saciedade nenhuma. Então, tenta encaixar esse produto junto com um alimento que é fonte de proteína, ou então, por exemplo, você exclui ele da sua alimentação. Quando a gente fala, por exemplo, da gordura, a gordura que você está vendo aí nessa tabelinha, você vai encontrar ela como gordura total e embaixo você vai observar que tem gordura saturada. A gordura total, ela é o somatório da gordura saturada, da gordura monoinsaturada e da poliinsaturada. A mono e a poli são aquelas que são benéficas para o seu coração, enquanto que a saturada é aquela gordura que ela faz mal para o coração. Então, quanto mais gordura saturada tem, pior. Então, o que acontece? Esse produto, às vezes, ele vai ter muita gordura, mas se você vai fazer a observação com relação à gordura saturada, você vai observar, por exemplo, que a gordura saturada está bem baixinha. Isso significa que de mono e de poli, ele tem uma quantidade muito boa, então ele é um produto bom. Agora vamos supor que esse produto, ele tem de gordura saturada, ele tem 5, por exemplo. Aliás, de gordura total ele tem 5 e de gordura saturada ele tem 4. Ou seja, significa que praticamente mais do que a metade dessa gordura que você está consumindo, ela é toda saturada. Então, é aquilo, é jogar na balança. Você vai consumir esse produto todo dia? Porque se você estiver consumindo todo dia, provavelmente você está causando uma sobrecarga no seu coração. Então, sempre observe essa discrepância, tá? A gordura total, ela tem que estar, a gramagem dela tem que estar bem longe da gramagem da gordura saturada, tá? Quanto menor a gordura saturada, melhor, tá? Thaís, tem um produto aqui que ele tem 11 gramas de gordura total e 1 grama de gordura saturada. Ele tem 10 de gordura poli e mono. Ou seja, ele também vai ser bem interessante para dar poder de saciedade durante o seu dia. Isso vai acontecer, por exemplo, com um amendoim, uma castanha, uma noz, né? Sementes e grãos normalmente vão acontecer isso, né? E aí acaba sendo positivo. Além disso, a gente também vai encontrar as fibras, fibra alimentar. Quanto mais fibra esse produto tem, melhor, tanto para funcionamento intestinal, quanto também para dar poder de saciedade. E outra coisa que a gente acaba encontrando aí, que a Anvisa, né, recomenda que seja um pré-requisito para todos os produtos na informação nutricional, é o sódio. E aqui as pessoas se confundem muito, porque elas não sabem o que olhar com relação a sódio, né? Uma vez teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, eu encontrei uma água que tinha 40 miligramas de sódio e outra que tinha 60. Qual é a melhor? Basicamente a mesma coisa, tá? Então, assim, quando o produto ele tem mais de 200 miligramas de sódio por porção, significa que você está excedendo talvez a quantidade de sódio da alimentação durante o dia. Então fique de olho nisso. Porque o sódio, ele não vai ser encontrado só, por exemplo, no sal. Às vezes ele é encontrado, por exemplo, no tipo de adoçante que esse produto está utilizando. Ele pode ser encontrado, por exemplo, nos conservantes, nos produtos artificiais que normalmente tem sódio na composição, né, para fazer conserva e tudo mais. Então, normalmente esse produto, ele, quanto mais conserva ele tem, mais sódio ele vai ter também, tá? Então, fique sempre de olho nisso, tá? Muito bem. Essa tabelinha é a tabelinha que normalmente você acaba olhando quando você pega um produto, correto? Só que a partir de hoje não é mais ela que você vai olhar em primeiro lugar.
Agora você vai começar a ler a lista de ingredientes. Então eu tô deixando uma lista de ingredientes aqui embaixo, ó, para você conseguir enxergar isso melhor. Muito bem. Nessa lista de ingredientes, você sempre vai ter em mente o seguinte, que o primeiro ingrediente é aquele que tem maior quantidade no produto. E o último ingrediente é aquele que tem a menor quantidade, tá? Muita gente hoje já tá olhando mais essas questões, né? Já tá olhando mais esses rótulos, mas o que eu preciso muito que você leve em consideração é a quantidade de nomes estranhos que você encontra na lista de ingredientes. Se no produto que você tem aí na mão agora, ele tem mais do que 5 nomes estranhos na formulação, significa que ele é um produto que normalmente ele tem muito aditivo químico. Alguns estudos demonstraram que quanto mais aditivo químico tem dentro de um produto, maior é a chance, de repente, da gente mudar a nossa cadeia genética e favorecer o acúmulo de gordura corporal e principalmente o aparecimento de alguns tipos de cânceres. Então o negócio é sério, tá? Então, hoje em dia, a gente consegue sim encontrar produto industrializado e que não tem aditivo químico nenhum. E você vai encontrar isso em diversos produtos. Por exemplo, bolachinha de arroz é só o arroz e o sal, né? Milho em lata, você vai observar, por exemplo, que é só o milho. Alguns têm sal e outros nem sal tem, ele é no natural mesmo. Então, observe sempre o número que essa lista tem de nomes estranhos. Isso é muito mais importante do que propriamente aquela tabelinha que tem o número de calorias, tá? E outra coisa que você tem que levar em consideração, se de repente o produto tem açúcar mascavo, demerara, açúcar invertido, glicose de milho, glucose de milho, edulcorante, quanto mais produtos nesse sentido você encontrar dentro de um alimento, né, nessa lista de ingredientes, mais sensibilidade ao doce a sua língua está recebendo estímulo. Ou seja, por exemplo, às vezes você vai pegar um pão e você vai ver que o terceiro ou quarto ingrediente desse pão é açúcar. E o pão que você está consumindo é um pão salgado. E você está lá recebendo hiperestímulo para o sabor doce. E será que não é por isso que você vira uma formiguinha e quer atacar tudo quanto é doce durante o dia? Porque seja em refeições salgadas, seja em refeições doces, a sua língua está sempre hiperestimulada para o sabor doce. Então, fique de olho nisso, tá? Se o açúcar está aparecendo num dos primeiros ingredientes, tanto o açúcar quanto a gordura vegetal, né, que é a gordura hidrogenada, está aparecendo como um dos primeiros ingredientes, tome cuidado com esse tipo de produto. Ele é um produto que quanto mais gordura e mais açúcar, mais palatável ele é, mais gostoso ele é, mas não necessariamente ele é bom para a sua saúde. Bom, deixa aqui nos comentários qual foi o produto que você usou para aprender um pouco mais, né, sobre o que a gente deve visualizar na rotulagem. Se você ficou com dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, também deixa aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou aproveitar para pedir para você dar um like nesse vídeo, se realmente você acha que ele te ajudou. E aproveita e se inscreve no meu canal para você parar de receber tanta informação confusa com relação à alimentação e nutrição e parar de uma vez de fazer um monte de dietas malucas. Bom, eu fico por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!